Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã com um pouco de frio, né? Para falar um pouquinho da parte do Senhor. E eu gostaria, e o texto que nós vamos falar hoje está em 2 Samuel 19, versículo 7, que diz assim: Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a sua mocidade até agora. Aí vocês vão falar assim: nossa, que isso, que palavra dura. Mas eu gostaria de contar uma historinha para vocês sobre Davi. Ninguém conhece Davi, né? Não, brincadeira. Eu sei que todo mundo conhece Davi. Davi, todo ímpio, todo mundo conhece Davi. E aqui eu queria mostrar Davi para vocês como uma pessoa que tinha um rótulo de Deus sobre a vida dele. Um rótulo não, que rótulo é muito forte, mas Deus o chamava do homem segundo o coração de Deus. E é um título muito importante. Então, toda vez que você pensa segundo o coração de Deus, você pensa, então ele era certinho, fazia tudo certo. Não, Davi não fazia tudo certo. Ele errava muito, né? Vamos ver se a gente lembra de uma das coisas que Davi errou. Davi foi homicida, Davi foi adúltero, Davi teve teve outras situações que ele passou em que ele errou. Mas Davi, ele sabia que Deus o havia levantado e que ele tinha um compromisso com a obra. Então, mas como assim um compromisso com a obra? Deus levantou Davi de uma forma assim muito tremenda. Ele começou como vocês lembram? Ele começou lá com as ovelhas, ele tomava conta das ovelhas. Deus queria colocar ele como rei, mas ele já nasceu rei? Não, ele teve que se fazer rei. E ali Deus ia vendo o que estava no coração dele. E ali ele estava no campo e ele cuidava das ovelhas, ele tinha um compromisso de cuidar das ovelhas. E quando veio o leão atacar as ovelhas, ele matou o leão. Ele não viu o tamanho do leão. Ele sabia que ele tinha que proteger aquela ovelha. E quando veio o urso, ele matou o urso. Aí mais à frente, quando chegou o gigante afrontando o povo de Deus, todos se acovardaram. E Davi era de pequena estatura. Muitos lembram que aquelas indumentárias de guerra não cabiam em Davi, né? E Davi falou que em nome do Deus vivo e derrotou aquele gigante. Porque ele falou, não vão afrontar o povo de Israel. E assim foi prosseguindo a vida de Davi. E Davi sempre entendia que precisava obedecer a Deus e que ele precisava cumprir com o compromisso. E ali ele foi, Samuel levantou ele como rei, mas ninguém entendeu. Ele era o menor da casa do pai dele, ele estava no campo trabalhando. Olha o preparo de Deus na vida de Davi. E olha como Davi honrava tudo aquilo que Deus tinha colocado ele. Porque Davi conhecia Deus. É necessário conhecermos Deus. Porque quando você conhece Deus, o seu sentimento de gratidão é muito grande. E quando você é grato, você quer o quê? Agradar. A consequência da gratidão é você querer agradar. Vamos pensar no seu pai e na sua mãe. Você ama o seu pai e sua mãe. Você quer agradar. Você passa na rua, vê uma coisa que a sua mãe gosta, que o seu pai gosta, ou que aquele seu amigo gosta. Você sabe que ele vai ficar feliz. Você quer agradar. Porque você o ama, você é grato por tudo aquilo que ele fez. Você lembra de momentos felizes. E o resultado disso é querer agradar. E Davi, ele era assim. Ele o tempo todo, ele era grato a Deus. E ele foi ungido rei,
Mas o povo de Israel não queria mais, vocês já sabem da história, e Saul assumiu. O povo queria um rei com porte de rei, com jeito de rei, mas isso é outra história, outro momento. Eu quero focar em Davi. E ali Davi foi prosseguindo. E ali foram várias coisas que Saul tentou contra Davi. O tempo todo Saul tentou contra Davi. Aqui no texto, Joabe fala para Davi, esse é o contexto do que a gente está lendo. Nesse momento, Joabe fala para Davi se levantar. E você vai pensar como? Se você ver o 18, você vai ver que o filho de Davi havia morrido, Salomão. Salomão foi rebelde, deixou a rebeldia tomar conta do coração dele. E quando Deus falou para... Quando Davi, ele teve Salomão, ele botou o nome de Salomão, homem de paz. Existia uma profecia sobre a vida de Salomão. E o que aconteceu? Essa profecia sobre a vida de Salomão, ele não deu valor a ponto de deixar a rebeldia entrar no seu coração e se levantou contra o próprio pai. Eu sei, você vai falar, mas Deus falou que assim seria, que não ia faltar a espada, porque Davi pecou. Ok, mas Salomão não foi tirado por pecado. Ele escolheu pecar, ele escolheu deixar a rebeldia entrar. Ao ponto que Davi sempre foi perseguido, Davi sempre foi cercado por inimigos. Saul o tempo todo tramava contra Davi, mas Deus sempre livrava Davi. É isso que eu quero falar para você, adolescente. Quando nós temos compromisso com a obra, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos ao nosso líder, o que vai acontecer? Deus, ele vai estar sempre ao nosso lado. Porque ao passo que Saul tentava matar Davi a baba emboscada, Deus colocou um amor do filho de Saul e entre Jonathan e Davi. Então Jonathan falava, meu pai está tentando te pegar. Deus fez com que a filha de Saul, não o que Deus fez, mas através dessa paixão da filha de Saul, ela também, Milcal, ela livrou Davi de emboscada e Davi pôde fugir. Então, assim, você não precisa se preocupar. Porque quando você obedece, quando você está na direção de Deus, quando você tem compromisso com a obra, o que acontece? Deus, ele vai te livrar. Agora, o que acontece nesse contexto? Acabou Absalão sendo morto, foi enterrado sem honras. Olha a diferença de você não fazer aquilo que Deus falou para aquele que faz aquilo que Deus falou. E ali o que aconteceu? Ele foi enterrado numa vala qualquer. Ele foi enterrado como ninguém era para ele ser enterrado, com honras de rei. Porque ele era filho do rei. Provavelmente, Davi amava muito Absalão, ele ia assumir o trono. Mas ele escolheu o caminho dele, foi enterrado em uma vala qualquer, não com honras de rei, mas como um bandido. Então você precisa entender aquilo que Deus chamou você para fazer. É importante isso. E aqui nesse contexto, ele estava chorando a morte do filho. Ele não se alegrou. Ele morreu, ele me perseguiu. Não, ele não se alegrou. Mas o que ele fez? Ele simplesmente chorou e falou. Aqui no 18:33 vem falando, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera no teu lugar. Aí você vai me falar, não estou entendendo nada. Você leu o 19:7, em que Joabe fala, levanta-te. Porque Davi tinha compromisso com o reino. Davi sabia que nem a morte podia segurar aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, e era necessário ele se levantar. E ali Joabe falou, levanta-te, pois agora sai e fala conforme o coração. O povo de Israel já não ouvia mais Davi porque Absalão tinha contaminado o coração do povo. Mas Davi sabia que naquele momento era necessário ele estar ali, naquela posição, sentado, enxugando as lágrimas, levantando e conduzindo o povo. E aqui, hoje, Davi é conhecido
o reino do Davi, a conquista de Davi, e logo após a conquista de Salomão, o filho que assumiu o trono, a conquista de Salomão fez com que criasse um verdadeiro reino. E aqui eu pesquisando, eu vi que hoje esse reino seria como parte da Síria, Jordânia, faixa de Gaza, Palestina, um pedaço do Egito, um pedaço do Líbano, sem contar, isso é para dar a dimensão do reino de Davi e Salomão, que eles conquistaram através do compromisso com Deus. Aí você vai falar, ah, mas Salomão pecou, todos eles pecaram, mas a diferença é quem quis continuar no erro e aquele que se levantou e falou, não, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer o que Deus mandou. E Salomão escreveu Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Aí ele vai dizer o que realmente interessa nessa terra. Então ele se levantou, Davi errou, mas se levantou, Davi se arrependeu dos seus erros. E ali ele começou a ter uma nova vida. E depois o mundo todo foi conquistado por pai e filho, que se estende a tudo isso que eu te falei. Boa parte da Síria, Jordânia, faixa de Gaza, Palestina, um pedaço do Egito, um pedaço do Líbano. Fora as nações que eram trazidas, fora os casamentos das esposas de Salomão. Que teve o caso de um pai que conquistou uma cidade para dar de presente, porque quando você... Isso é uma teoria do mundo, né? Quanto mais poder você tem, mais você é ovacionado, mais você... A intenção de Salomão não era essa, mas como eles viam que ele era sábio, Deus deu sabedoria e que ele governava, não tinha ninguém mais sábio do que Salomão. E ali a filha estava ali, sabia que Israel era um reino forte, então eles queriam estar junto do que é forte, junto daquele que está em destaque. Não que ele queria ficar em destaque, a ideia dele não era essa, mas as pessoas o viam assim. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, tenha compromisso. Tenha compromisso. Olha o que acontece. Ah, mas se eu começar a trabalhar, vai vir um vento sobre a minha vida. O vento vem, você trabalhando ou não. A diferença é que você vai estar no caminho e vai ter um resultado. Hoje, a conquista, o reino de Davi é muito grande. Nós não conseguimos calcular o reino de Davi e Salomão juntos, o que eles fizeram. E ao passo que aonde está Saul, aonde está Absalom e outros que se levantaram contra ele. Não tenha medo do que se levanta contra você. Siga em frente, faça o que Deus te mandou fazer, porque você vai ver aonde Deus vai te colocar. Porque quando ele estava lá no campo, tomando conta das ovelhas, sendo discriminado, sendo tido como um nada, um ninguém, a ponto do pai falar, não, os filhos estão aqui, e Samuel falar, ué, já acabaram todos os filhos? Deus falou que não ia ser nenhum deles, nenhum que tivesse porte de rei, jeito de rei, estrutura de rei. Deus falou que seria aquele aonde ninguém daria nada por ele. E Davi hoje é conhecido por todo mundo, pagou preço, pagou, mas valeu a pena. Ao tempo todo Davi obedecia, o tempo todo Davi fazia aquilo que Deus queria. Davi não se importava, Davi sentia a dor humana, sentia, mas ele sabia que Deus ia curar, que Deus ia transformar. Então se levanta nessa manhã. Eu quero dizer para você, se levanta. Não fique caído e prostrado, porque Deus é contigo. E grande coisa Ele vai fazer na sua vida. Eu agradeço que você possa ler 2 Samuel, que você possa se inspirar, que você possa seguir avante. Não enterre o teu talento, o dom que Deus te deu, porque Davi não enterrou e viu a glória. A paz do Senhor e fique com Deus.